Fala galera, aqui é o Drake. E se a sua filha fosse sequestrada por uma organização criminosa muito perigosa, o que você faria? Esse cara tá disposto a enfrentar tudo pra salvar a sua garotinha. Começamos com o Hung levando a sua pequena filha, a Bien, pra um internato, pois ele trabalha como caminhoneiro e não tinha muito tempo pra cuidar da garota e nem das suas necessidades. Outra coisa que essa rotina agitada tava prejudicando era o seu trabalho, já que sempre chegava atrasado e tomava bronca do chefe. Por sua vez, a jovem Anne fica muito preocupada sobre fazer amigos na sua nova escola e também demonstra não estar nada feliz em ficar longe do pai, mas o cara tranquiliza a menina, dizendo que iria vê-la a cada 10 dias. Já na escola, eles conhecem a senhorita Tam, a professora que ficaria responsável pela criança, e logo, pra sorte da Anne, algumas outras meninas se aproximam e chamam ela pra brincar. No entanto, isso não a deixa menos preocupada com a separação, e a criança olha pro pai com aquela cara de cachorro que caiu do caminhão da mudança. Dali, o Hung vai pro trabalho e encontra o seu chefe o esperando. Ele reclama do cara sempre chegar atrasado, e o caminhoneiro responde que isso não iria mais acontecer, entregando um pacote ao líder. O maluco até percebe que o Hung tava sozinho e pergunta cadê a Anne, mas o caminhoneiro não responde nada e segue o seu caminho, saindo pra fazer mais uma entrega. Um tempo depois, vemos a pequena Anne andando sozinha pelas ruas. Ela logo chega até o porto onde o pai trabalha e pergunta ao segurança, o Sr. Bang, se o Hung tava por ali. Só que o cara tá assistindo a uma luta na TV e ignora completamente a criança. Aí a Anne vai procurar o pai e fica olhando se ele tá dentro de algum dos caminhões, mas não o encontra em lugar nenhum. Então, um cara estranho chamado Long se aproxima dela e oferece ajuda. Ele diz que conhecia o Hung e iria ajudá-la a encontrar o cara. Só que não é isso que o cara faz, e só vemos a presilha de cabelo que a menina usava cair no chão. Após isso, vemos a garota bem ferida na enfermaria de um hospital, e o pai ao lado dela segurando a sua mão, quando de repente a menina desperta, e no escuro não enxerga bem o pai, apenas uma forma masculina. Isso a deixa aterrorizada, e o Hung sai correndo dali para deixar a filha mais confortável, enquanto a senhorita Tan a tranquiliza. Mais tarde, o Hung vai até o porto para saber o que aconteceu com a Anne, e a primeira parada dele é no posto de vigia, onde fala com o Bang. Só que o segurança fala que não sabia nada sobre aquilo, e nem sabia que a garota tava ali. Claramente o cara tá nervoso e movimenta a mão pra debaixo da mesa como se fosse pegar algo, e o Hung registra isso, pensando melhor e indo perguntar por aí, mas ninguém dá a ele nenhuma informação relevante. É então que o cara encontra a presilha de cabelo da filha e volta até o Bang pra questioná-lo. Só que o cara puxa um bastão e tenta atacá-lo, mas o Hung desvia facilmente e domina o oponente. Ele o joga contra a parede. Porém, nessa hora, uma garotinha que vende pães surge e chama pelo Bang, dizendo que o cara tinha prometido que podia vender o seu produto ali. Depois passa um pão pela janela. Desse jeito, o Hung finge que é o segurança e autoriza a entrada dela. Em seguida, continua o interrogatório, e o Bang até tenta resistir no começo, mas o Hung é um cara, digamos, bastante persuasivo, e o segurança o manda seguir a menina dos pães, se ele quisesse saber o que aconteceu com a filha. Aí, o caminhoneiro vai atrás dela, encontrando um pão jogado no chão perto de um caminhão. Ele então se segura embaixo do veículo e vai agarrado até um local deserto, onde vê a pequena vendedora de pão sendo carregada para dentro de um carro. E o cara logo segue esse carro, chegando até uma mansão. Lá dentro, o Sr. Tai estava distraindo a garota com um instrumento musical. Em seguida, ele pega duas bonecas, dizendo que elas eram um casal, e finge que as duas estavam se beijando. Depois ele as entrega pra garota, antes daquele capanga esquisito, o Long, aparecer informando que tinha um problema. Então o Sr. Tai sai, deixando a pequena sozinha, e o Hung aproveita a chance. Ele se aproxima por trás da menina e tapa a sua boca, dizendo que o pai dela tinha mandado o cara até ali pra levá-la embora. Logo o Sr. Tai volta e encontra o cômodo vazio, achando que a menina tava só se escondendo, e começa a procurá-la pela enorme casa. Sem demora, ele chega em um quarto próximo e abre um armário, achando que a criança tá escondida ali dentro, mas só tinha várias bonecas no local e algumas penduradas pelo pescoço. Por isso ele fica com bastante raiva, enquanto vemos que a menina do pão e o Hung já estavam longe dali, dentro do caminhão dele. Lá a criança revela que não tinha nenhum dos pais, pois os dois haviam falecido, e ela vivia com a avó cega, e isso deixa o Hung com ainda mais raiva do que estava prestes a acontecer. Depois de deixar a menina em segurança, ele vai até uma boate onde o Tai estava loucaço, dançando em cima de uma plataforma. Lá ele aguarda, só observando, e quando o criminoso tá em casa, desmaiado no sofá, o Hung age, sequestrando o vacilão. Ao mesmo tempo, o Song Kong Lo chega na mansão e encontra vários corpos caídos, por isso se apressa em entrar, mas o caminhoneiro consegue se esconder e fugir dali levando o bacana. Mais tarde, ele leva o Tai até a caçamba do seu caminhão e o interroga, mas o cara não diz muita coisa, ele só fica insistindo que não fez nada com a filha dele. Aí o Hung o joga numa cela improvisada e ouve o bacana fazer uma ameaça. Ele diz que o caminhoneiro pagaria caro por aquilo e que a sua família são como formigas, de forma que o cara não podia finalizar todo mundo. Por isso, o Hung responde apenas que as queimaria então. À noite, o Wong Chu Kang, o pai do Tai, vai até o porto e interroga o Sr. Bang, descobrindo sobre o Hung e avisando que se não encontrasse o filho, o segurança também sumiria. Do lado de fora, o chefão fala pro Song que ele ficaria responsável por encontrar o filho, e o capanga responde que entendeu. Pela manhã,
manhã, vemos o Hung dirigindo o seu possante, quando ele passa pela jovem Balvi, que estava enguiçada com o seu caminhão na beira da estrada. Ela pede ajuda, mas ele não para. Só que a sua consciência pesa e o cara resolve ir ajudar. Depois desce do caminhão e vai na direção dela para saber qual é o problema. A mulher então conta que o problema tá na mangueira de ignição, e o Hung improvisa uma gambiarra, mandando ela tentar ligar o veículo de novo. Só que isso não dá certo, e ele perde a paciência e vai embora, deixando a moça chateada por ser abandonada ali. Sem alternativa, ela então resolve apelar e dobra a blusa, deixando a barriga de fora. E isso é para atrair ajuda mais rápido, pois a ideia era que os caminhoneiros solitários parassem para ajudar aquela bela moça. Mas a verdade é que nem isso adianta, e ela fica enguiçada ali durante horas. Só que logo o Hung volta, pois na verdade ele tinha ido comprar uma nova mangueira e não abandonado a Balvi, como ela tinha pensado. Ele então conserta o automóvel e a mulher se apresenta, dizendo que acabou de ser transferida para aquela rota. Em seguida, ela tenta dar ao cara um dinheiro pela mangueira nova, mas ele não aceita e vai embora. De volta à estrada, o Hung percebe alguns caminhões o seguindo e fica alerta, mas nem dá tempo dele registrar isso, porque logo 2 veículos pesados surgem bloqueando a rodovia à frente e tiros começam a ser disparados. Aí, na tentativa de se proteger, o caminhoneiro sai da estrada, só que ali tinha um barranco íngreme e ele é obrigado a parar para não cair. Nessa hora, os vilões aparecem por todos os lados igual formigas, mas o Hung não tá mais ali. Sorrateiramente, ele tinha saído do caminhão e pega 2 caras desprevenidos, os colocando para dormir com seus paranauês. Depois se esconde debaixo de um carro, mas o Som o vê ali e manda os capangas irem atrás dele. Só que o Hung não é um caminhoneiro qualquer, ele é um caminhoneiro especialista em artes marciais, e mesmo dali de baixo dá uma surra nos vilões. Em seguida, sai de lá e começa uma luta corpo a corpo, entrando numa das vans estacionadas de onde solta golpes rápidos pra tudo que é lado, deitando mais capangas. O cara também usa a porta da van pra se proteger e derrubar os rivais. Ele ainda arranca a tampa do tanque de gasolina e prende ela com uma fita na mão pra usá-la como soco inglês. Só que aí toma um chute e cai na parte de trás da van. Dali ele tenta devolver os golpes dos rivais, mas é agarrado por trás e usa a tampa como escudo. É aí que ele tenta fugir no veículo, só que o Som joga um galão no vidro do carro e ele para na beira do precipício, enquanto o Tai grita desesperadamente dentro da caçamba. Porém os capangas parecem não ouvir nada. Já o Hung aproveita a brecha que os malvados lhe deram e se joga no barranco, ficando pendurado em uma parte que não dava pros vilões o verem. Aí um dos bandidos até dispara tiros na direção dele, mas por algum motivo o Som o golpeia, impedindo ele de continuar a atirar. Em seguida, os bandidos vão embora e aquele cara que sequestrou a Anne, o Long, atira no caminhão sem motivo nenhum e acerta a perna do Tai. E esse caminhão deve ser revestido com alguma coisa anti-som, porque não é possível que ninguém ouviu os gritos dele esse tempo todo. À noite, o Hung escala de volta ao topo e encontra a cabine do caminhão pegando fogo, jogando água lá dentro. Depois pega o Tai e se prepara para colocá-lo ali, mas tiros são disparados e ele percebe que os bandidos não foram embora. Eles só estavam escondidos, aguardando. O Hung então faz o bacana de refém, mas o cara se aproveita de uma distração dele e escapa. Depois atiram na perna do caminhoneiro e começam a espancá-lo, ao mesmo tempo em que a Anne desperta e começa a gritar. Então o Tai se aproxima, pronto para finalizar o seu captor, mas antes resolve fazer uma proposta. O caminhoneiro podia se juntar a ele e sobreviver, ou podia continuar se opondo e ser desligado do servidor. Aí é claro que tem aquele drama rápido, mas todo mundo sabe que ninguém nunca aceita essas propostas. E é isso que acontece aqui. O Hung dá um soco na cara do vilão riquinho e se joga novamente do barranco, porque se jogar de um barranco sempre é a melhor forma de fugir de bandidos. Já o Tai, ele vê a cena e atira no Hung até ficar sem balas, gritando pro Kung Fu caminhoneiro que mexeu sim com a filha dele e ela adorava suas bonecas. E esse cara é totalmente desprezível. Mais tarde, o Hung desperta com aquelas palavras na cabeça e com a vontade de fazer justiça renovada. Só que um dos tiros tinha pego no seu ombro e a perna também tá machucada. Por isso, ele se arrasta de volta até o topo do barranco mais uma vez e dirige o seu caminhão até em casa. Lá ele trata dos seus ferimentos, tira a bala do ombro, come ovo cru no melhor estilo Rocky Balboa e se auto-aplica um pouco de soro. Enquanto isso, o Ong visita o filho no hospital e fica tratando ele como um coitadinho, pedindo pro médico que fizesse de tudo pra deixá-lo inteiro de novo. E nem parece que o bacana só tomou um soco na cara e um tirinho na perna. O Hung, todo ferido, escalou um precipício 2 vezes, dirigiu um caminhão e ainda retirou a bala do próprio ombro. E o mais casca-grossa de todos, ele comeu ovo cru. Mas continuando, os capangas então contam ao Ong que o Hung é um ex-membro das forças especiais, que tá há 7 anos afastado da profissão, e nada feliz com essa notícia, porque isso simplesmente significa que eles mexeram com o homem errado. O chefão fica pé da vida e um capanga come a foto que mostrava o Hung junto de 2 antigos companheiros. Aí o Ong fala que o rival havia sido treinado para sofrer e passar pelas maiores provações possíveis. Por isso, questiona o motivo de terem pego justamente a filha dele, e o Long responde que os bandidos não escolhem as crianças, e que pegar jovens garotinhas aleatórias era a diversão do Sr. Tai. Apesar disso, o chefão culpa ele pessoalmente, porque foi o Long quem sequestrou a Anne. A seguir, ele vai até uma caixa de lenços umedecidos e entrega alguns pro capanga comer, pois aparentemente comer coisas aleatórias
era uma forma de punição. À noite, o Hung vai até o hospital ver a filha e encontra a senhorita Tam, entregando a ela um envelope que provavelmente continha dinheiro. O ninja caminhoneiro também pede que a professora cuide da menina caso algo aconteça com ele. E sem entender direito, a moça só aceita, mas pede pra ele não fazer nada de imprudente, pois a Anne precisava do pai. Enquanto isso, os capangas do Ong estão espancando um cara, quando o chefão chega e questiona por que a menina fugiu. O homem então responde que ela passou mal, teve febre e convulsão, por isso ele achou que a criança fosse morrer. E isso não deixa o rei do crime nada feliz. E aqui não fica claro de qual menina eles estavam falando, mas provavelmente é a Anne, que chegou até o pai ferida após fugir do cativeiro. Em seguida, o chefão dá a ordem e um capanga finaliza o cara com diversas facadas. Depois o Ong vai cobrar o som, porque ele falou que tinha cuidado de tudo, avisando que se o braço direito deixasse o Hung vivo, ele ia assombrá-lo pelo resto da vida. Aí o grandalhão responde que iria cuidar disso o mais rápido possível. Ele então liga para um contato, pronto para dar o start na caçada. No dia seguinte, vemos uma gangue de motoqueiros perseguindo o caminhão do Hung, e logo que encontram, o grupo lança ovos e um pó colorido no para-brisas do veículo, pro cara não ter como enxergar nada. Só que ele quebra uma parte do vidro, enxergando o suficiente para sair da estrada, sendo seguido de perto pelos motoqueiros que deram meia volta para ir atrás dele. Assim o cara chega até um campo, onde vê os motocas surgindo de todos os lados, novamente como se fossem um monte de formiguinhas o cercando. Ali, um dos motoqueiros atira uma corda no retrovisor e consegue subir no veículo, indo até o para-brisa, mas logo o Hung consegue lançá-lo para longe. Só que ele é forçado a parar quando se vê sem saída, e um motoca invade o caminhão, o chutando para fora. Sem ter o que fazer a não ser lutar, ele se joga em um motociclista e o derruba no chão, se levantando logo em seguida pronto para mais ação. Aí a líder dos motoqueiros, a Loan Hoa Hao, tira o capacete, revelando que todas ali são mulheres. Então, após um diálogo muito ruim que nem vale a pena repetir, a moça tira uma foto para confirmar a identidade do alvo e envia pro Som. E assim que recebe a confirmação dele de que esse é o alvo certo, uma luta começa. As motoqueiras partem com tudo pra cima do caminhoneiro, usando ferramentas como armas. Só que o Hung não é um caminhoneiro comum, vocês já sabem, então nada disso adianta contra ele. Por isso, as mulheres apelam, jogando um pouco do pó colorido em cima do cara. Então o aprendiz de Jackie Chan toma uma surra, até que para, se concentra e começa a se guiar pelo som das ferramentas. E aí vocês já sabem, ele volta a ser intocável. A Loan então parte pra cima dele com um facão e os dois trocam alguns golpes, mas ela termina amarrada a uma loira. Momentos depois, o Som recebe um vídeo onde vê que as motoqueiras todas estão amarradas, ficando muito bolado com o fracasso, e ainda tem que ouvir um deboche do Long, falando que elas são umas fracassadas mesmo. Enquanto isso, o Ong vê o filho tocando um instrumento musical e demonstra mais uma vez o seu amor pelo rapaz, que beirava quase uma obsessão. Ele então lembra que o avô do vacilão dizia que dinheiro era o melhor remédio pra tudo, e eles tinham muitos remédios. Em seguida, ele é avisado de algo, e fica muito insatisfeito por conta do homem que feriu o seu precioso filho por ainda estar vivo. Mais tarde, vemos que os vilões mudaram de tática. Eles resolveram ir até o hospital onde tá a Anne e sequestram ela, levando junto também a pobre da senhorita Tam. Depois ligam pro Hung e o desafiam a ir até lá salvá-las. O caminhoneiro então ouve as provocações e deixa o Long falando sozinho, desligando a chamada na cara dele. A seguir, tenta ligar pra Tam, mas ela não atende. Aí o capanga liga de novo, reclamando da falta de educação do Hung, e convida ele pra ir até o porto se quisesse ver a filha de novo, mostrando que a garota realmente estava com ele ao colocá-la na linha pedindo socorro. Já no porto, o Hung chega e é bloqueado pela frente e por trás, vendo o Long e um capanga saindo de um outro caminhão carregando a pequena Anne no colo. Imediatamente o caminhoneiro tenta ir até a filha, mas encontra o caminho fechado por vários bandidos. O Long então propõe um acordo. Se ele for capaz de derrotar todos eles, teria o direito de ver a filha novamente. Depois volta pro caminhão. Aí o Hung se prepara pra pancadaria e os caras o atacam com diversas ferramentas, mas o caminhoneiro lutador desvia de todos os golpes. Em seguida, ele pega uma chave de roda e devolve as pancadas dos vacilões, vendo o caminhão com a filha ir embora dali. E então o cara percebe que os rivais eram muitos e foge, chegando em um vão entre os containers, onde o espaço é bem reduzido e a quantidade de inimigos é de certa forma anulada, mais ou menos o que os 300 de Esparta fizeram em Termópilas. Ali, ele luta e derruba vários, mas acaba levando alguns golpes que machucam o seu braço, por isso aproveita uma brecha e foge de novo. Só que no caminho, ele vê um rival cabeludo pular de cima de um container e parar bem na sua frente. Aí os dois ficam se encarando um tempão e começa a chover. E assim com esse clima, a pancadaria começa, e logo esse capanga demonstra que não era simplesmente um figurante que tá ali só pra levar porrada. Ele troca golpes rápidos com o Hung e acerta os ferimentos dele, fazendo o cara gritar de dor. E esse cabeludo rapidamente domina a luta e joga o rival no chão. Depois, dá um chutaço no peito dele que o atira longe, levando o caminhoneiro do Kung Fu ao nocaute. Nessa hora, os outros capangas cercam o cara caído e o caminhão também volta. Aí o Long entrega pro Hung a pequena Anne, que tá desacordada, e fala que o seu chefe dificilmente iria querer parar por ali. E eu tive a impressão de que o combinado era que ele só iria ver a filha de novo se vencesse todos os rivais. Pelo visto, o vilão
resolveu ser bonzinho. Só que logo depois, ele mostra que não resolveu ser bonzinho coisa nenhuma, porque friamente, o cara grita pros capangas finalizarem o Hung e a Anne, depois vai embora. Então, os caras começam a fechar o cerco, e uma mulher misteriosa aparece segurando um guarda-chuva. Ela desce a pancada em 2 bandidos e revela ser a Bao Vi, porque ela também é uma caminhoneira lutadora especialista em artes marciais. E rapidamente, a moça atrai os capangas pra longe do cara desolado, e a sua filha, acertando golpes precisos em todos eles. Só que o capanga cabeludo aparece e troca alguns golpes com ela, e a mulher, vendo que ele não é de bobeira, tenta fugir, escalando os containers. Porém, a caminhoneira é seguida, e tem que derrubar mais alguns vilões no caminho. É nessa hora que o capanga cabeludo volta, e a moça reconhece ele como sendo o Lu Tuan Lee, mais conhecido como Poker Face Lee, e é por isso que o maluco fica olhando pros outros com cara de pedra derretida. E não dá outra, o Lee faz essa mesma cara e fica um tempão olhando pra Bao Vi, antes de começarem a lutar. E então temos mais uma luta coreografada, onde o cabeludo salta pra fora do container e dá um chute em outro, só pra depois voltar pra cima do primeiro container, enquanto a caminhoneira fica só assistindo. Algo completamente desnecessário no meio de uma luta, afinal de contas, isso aqui não é parkour. Por sorte, esse combate acaba bem rápido, porque a Bao Vi não demora em dominar o combate, e acaba com o Poker Face sem fazer grandes esforços, bem na hora que a chuva para. Vai ver, ele não era isso tudo mesmo, só pegou o Hung porque ele estava ferido. Mas enfim, do outro lado, o caminhoneiro e a filha tão sequinhos após a chuva que tomaram na cara. Será que um milagre aconteceu aqui? Aí vemos o Ong sendo informado da falha no plano, e ordenando que apressem o envio das remessas. Enquanto isso, a Bao Vi recebe uma mensagem no celular, mandando mover as remessas o mais rápido possível, e ela sobe em uma moto, e vai embora. A seguir, vemos que essas remessas eram mulheres e crianças, que tinham sido sequestradas pelo bando, e estavam presas num lugar secreto. Só que aparentemente ele não é tão secreto assim, porque a Bao Vi estava bem ali espiando tudo. Provavelmente ela trabalhava pra polícia, e estava investigando essa rede de tráfico humano. Mais tarde, o som vai até o chefe, contando que o Tai havia chegado em segurança em algum lugar. Aí vemos ele tocando música no meio de um rio, sendo assistido por diversas pessoas. Só que essa calmaria não dura muito tempo, porque logo os guardas que o protegiam são derrubados, e as pessoas que assistiam fogem apavoradas. É então que o Hung sai das águas e deita 2 seguranças, vendo o Tai fugindo ao longe em um barco. Rapidamente, o cara vai atrás dele e o alcança, mas o vacilão acerta a sua mão com um remo. Isso parece conter o caminhoneiro, mas não por muito tempo, e ele sobe a bordo da embarcação. Desse jeito começa uma trocação franca, e o Tai mostra que também não é de brincadeira. Ele logo domina o confronto, e ainda tira uma onda com a cara do rival, falando que sequestrou a filha dele mesmo, e a garota ficou dias gritando pelo pai. Ele também pergunta o que o caminhoneiro vai fazer a respeito disso, basicamente o desafiando. Aí o ex-forças especiais volta pra água e começa a furar o fundo do barco. Nisso o vacilão pula e tenta nadar pra longe. Só que a água é o território do Hung, e ele dá alguns golpes no bandido, capturando o cara. Depois, liga pro Ong e ameaça arrancar tudo que era mais querido dele, e o velho tenta negociar a sua vida em troca da do filho. Só que o caminhoneiro não aceita, e aqui fica meio confuso. O Som pede pra cuidar disso pessoalmente, e o Ong não deixa, dizendo que o Hung queria ele próprio. Em seguida, manda abrirem as portas. Aí o filme corta do nada, e passamos pra uma luta entre o Hung e o Som, na sala da mansão. Nela, o grandalhão demonstra não se abalar com os golpes do caminhoneiro, e o joga em cima de um imenso vaso decorativo. Em seguida, os dois trocam alguns golpes, e o capanga joga um outro vaso em cima do oponente, mas ele quebra aquilo com as mãos, porque é o brabo. No entanto, apesar disso, o Som parece dominar o confronto, só que rapidamente o Hung vira o jogo e aplica um mata-leão no rival, fazendo o grandalhão apagar. Aí quem aparece é a Loan, atacando o cara com uma lâmina. Ela até consegue feri-lo, mas a mulher não é páreo pra esse caminhoneiro, e é logo derrotada. Mesmo assim, a moça tá disposta a não desistir da luta, quando o Ong aparece e joga a Loan de lado, a chamando de inútil. Logo o Hung mostra o telefone, com uma chamada do Tai pedindo ajuda. O velho então larga tiro pra cima do caminhoneiro, que foge. Depois ele tenta desarmar o coroa, mas é facilmente dominado, e tem o cano da pistola apontado pro seu queixo. O rapaz então fala que se o Ong atirasse, o filho estaria morto, e o cara pensa 2 vezes antes de atirar. Aí ele pega uma espada e ataca o Hung, enquanto o mais jovem se protege com a lâmina da Loan, e os dois trocam vários golpes. O motivo eu não sei, já que o Hung falou que se fosse finalizado já era pro Tai, então não dá pra entender o motivo dessa luta. Só sei que o caminhoneiro corta a perna do coroa, e o Ong retribui a gentileza, cortando as suas costas. Aí parece que o mais velho vai novamente dominar o confronto, mas o Hung o finaliza. Depois ele sai caminhando pra porta, só que o Ong o ataca novamente, porque não tinha morrido coisa nenhuma, óbvio, e os dois trocam mais alguns golpes. Nesse combate, é o caminhoneiro que leva a melhor, e ele atira o velho pra cima de uma cadeira. Então, quando se prepara pro golpe final, ele percebe que um pedaço de madeira atravessou o peito do velho. Por isso, o golpe final não é preciso. E se eu fosse ele, dava o golpe mesmo assim, só pra prevenir. Mas não é isso que o Hung faz, ele só vai embora mesmo. Um tempo depois, vemos o Tai olhando pra um precipício, pensando em se jogar. E aí o Hung surge, falando pra ele decidir se ia
se deslogar do servidor ou entrar no caminhão. Nessa hora, a Balvi aparece, falando pro caminhoneiro não se preocupar mais com o vacilão, porque agora a polícia tomaria conta de tudo, e sugere que ele volte pra filha. Então pega uma boneca do chão e vai em direção às sirenes. Um tempo depois, vemos o cara reformando o seu caminhão, e partindo dali através das montanhas com a pequena Anne. E encerramos dentro de um carro, onde vemos que o Wong não morreu, e agora ele estava deixando a tarefa de finalizar o Hung com a sua filha, e eu falei pra dar o golpe final pra garantir. Fala galera, vocês acham que esse filme merece continuação? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos como esse, é só clicar em um desses que estão aparecendo aí na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.